Olá, eu sou Wilson Roberto Pocente, estudante de Teologia pelo UniCV, Centro Universitário Cidade Verde, e esse é o podcast Minha Terra, Nossa História. Eu quero contar uma história muito interessante para vocês hoje. Você sabe a origem da Igreja Evangélica Batista no sul do país? Se você não sabe, eu trouxe ele, o nosso convidado especial nessa noite, que vai nos contar um pouquinho melhor sobre essa história. O seu Alfredo Valmir Clarklis. Ele que é nascido em 12 de julho de 1957, casado, aposentado, formado em administração pública, pós-graduado em docência em teologia, atualmente estuda teologia e história das religiões, trabalhou 35 anos com manutenção de máquinas agrícolas, foi pastor algumas vezes aqui na primeira Igreja Batista de Orleans, atualmente faz parte, inclusive, da equipe pastoral dessa igreja, trabalha atualmente fora dessas quatro paredes no Conselho Municipal de Saúde e no Conselho Curador da Fundação Hospitalar Santa Otília, aqui do município de Orleans. Ele que é o nosso convidado. Alfredo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. E espero que esse seja um bate-papo muito produtivo sobre a história da Igreja Batista aqui no sul do Brasil, né? Conta para nós, Alfredo, como tudo começou aqui em Orleans ou aqui no sul do Brasil, né? Essa história da Igreja Batista aqui no sul. Conta pra gente aí, como que tudo começou aí? Ok, Wilson, é um prazer, é uma satisfação poder estar aqui nessa noite, compartilhando um pouco de uma história viva que eu vivenciei, que é a história dos batistas no sul do Brasil. Eu sou bisneto de um dos fundadores da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista Leta do Brasil, que começou aqui no interior de Orleans, um lugarzinho chamado Rio Novo. Pô, que legal. E aí depois, quando eles pararam as atividades lá, eles vieram para o centro da cidade. Mas o meu bisavô, vindo da Letônia, foi um dos fundadores da primeira Igreja Batista Leta do Brasil e, por consequência, também a primeira Igreja Batista no sul do Brasil. Então, tudo começou no interior do município, lugar chamado Rio Novo. Isso foi em 1892? Em 1891, eles chegaram vindos da Letônia. Inclusive, o meu bisavô perdeu duas meninas que morreram, foram jogadas no mar. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Mas, mesmo assim, nada fez eles desistir do intuito de vir para cá. E a intenção deles era pregar o Evangelho e também povoar essa região. Certo. Já que havia fome naquela região da Letônia, nos países bálticos. Isso foi bem antes da guerra. Então, motivou eles, foi descoberto recentemente um livro escrito na Letônia, contando um pouco da história dos primeiros que vieram para cá para pregar o Evangelho. Certo, certo. Como é o nome do seu bisavô mesmo? O meu é Jacó Carclé. Jacó Carclé. Meu avô, inclusive, nasceu aqui. Eu nasci e me criei na região serrana, mas meu avô nasceu aqui. Inclusive, tem um irmão do meu avô que foi para o Mato Grosso, então tem uma parentela boa também no Mato Grosso. Eu descobri não faz muito tempo. Certo. Então, na época, quando as famílias se espalharam, não havia comunicação. E eles vieram para cá e depois foram para lá, ou quando chegaram no continente brasileiro, americano, sul-americano aqui se espalharam? Não, eles vieram da Letônia, desembarcaram em Laguna, meu bisavô desembarcou em Laguna, e depois já vieram aqui para Orleans. Certo. Visto que Orleans era um incentivo, ou o império, Dom Pedro estava dando um incentivo para que o pessoal colonizasse essa região, visto que era um dote da própria princesa Isabel. Então, eles vieram para cá. Interessante porque, se você pesquisar lá no Google, inclusive você que vai assistir nosso podcast, você acessar lá no Google, vai aparecer, é muito comum aparecer lá a primeira Igreja Batista do Sul do Brasil, na cidade do Rio Grande do Sul. Só que a data de fundação da igreja lá, inclusive, é de 1893. Ou seja, então ela é posterior a do Rio Novo, que é de 1892, né? Em 1891, alguns saíram daqui, foram para o Rio Grande do Sul e para várias regiões do Brasil. Então, ela se espalhou, inclusive as igrejas batistas aqui no Sul, elas tiveram origem também aqui, né? Certo. Então, o pessoal saiu do Rio Novo, uns foram para Florianópolis, para o Paraná, também que estava sendo povoado algumas regiões lá. Então, para trazer um desenvolvimento, muita gente foi para lá. E o irmão do meu avô também foi do Paraná, daí foi para o Mato Grosso. Algum mito, alguma lenda a respeito deles?
da imigração deles para cá? Ou o que falam, por exemplo, o que se pesquisa na história é real, é verdadeiro? Muita gente não tem conhecimento da verdadeira história. Nós recentemente trouxemos um pastor da Letônia, no congresso que foi realizado aqui, o Congresso Leto. Inclusive, a gente descobriu junto com ele que grande parte dos imigrantes vieram da igreja que ele pastoreia hoje na Letônia, na capital Riga. Certo. Os ascendentes ainda congregam na igreja lá ainda. Sim, então eu particularmente eu tenho parente tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe. Eu tenho parentes na Letônia, porque daí eu sou Cáricles por causa do meu pai, mas Lanka, a minha mãe é Lanka. Então Que era Leto outra também. História também, Leta também. Leta também. E o que eles fizeram de relevante aqui na nossa comunidade no tempo que eles ficaram aqui, nesse tempo de imigração, fundação da igreja, da comunidade Leta, né? O que foi feito de importante aqui para a nossa região, da parte deles? A visão deles sempre foi educação. E como eles já tinham educação e conhecimento, eles, quando chegaram aqui, automaticamente tiveram quase que um retrocesso de 500 anos na história deles, porque eles tiveram que fazer máquina e tafona, serraria e tudo para sobreviver, porque chegaram aqui e não tinha nada. Mas a preocupação deles era montar escola, tanto que no Rio Novo, uma parte da igreja era escola e que era aberta para a própria comunidade. Certo. Então, essa era a preocupação. E também eles trouxeram a música sacra. E eles ensinavam música também na igreja. Para o pessoal, porque na Letônia consta no currículo escolar, tu tem que saber mais uma ou duas línguas e tocar um ou dois instrumentos. Então essa é uma característica que tem no currículo escolar deles lá. Certo. E eles procuraram reproduzir aqui também. E eu sem saber dessa educação musical deles, né, acabei colocando aqui no lado aqui um contrabaixo, um violão para enfeitar o cenário. Combinamos algumas coisas, mas não tudo, né? E eu não sabia que você ia responder isso aí, viu? Muito bacana. Legal. Então, esse foi uma das coisas de relevante que eles fizeram, né? Sim. E nessas atitudes relevantes que trouxeram para a nossa região, qual o legado que eles deixaram para nós? Porque hoje, a nossa igreja aqui tem muito pouco dos letos, né? Hoje a nossa comunidade não dá 10%, acho, dos membros da igreja letos, né? O restante já virou uma comunidade bem eclética, né? Bem mesclada, assim, de culturas, povos, né? Então, o que eles deixaram como herança, como legado para nós? Um dos legados que eu posso classificar é que as igrejas da região, elas saíram daqui. Então, para onde eles iam, eles procuravam fundar igrejas. Iam pregar o evangelho e fundar igrejas. Eles eram missionários. Esse era um espírito missionário, eu creio que foi o grande legado deles, a pregação do evangelho. Além da música, lógico, né? Então esse é um dos maiores legados, porque o evangelho alcançou, hoje nós temos o sul do Brasil evangelizado graças também aos letos. Sim. Desde o Rio Novo e depois daqui do próprio centro também fizeram isso. Sim, sim. Inclusive, aqui onde nós estamos, você que está assistindo, é parte do salão principal do templo da primeira igreja batista de Orleans, que é descendente diretamente da cultura letônia, né? Não foi aqui que eles fundaram, mas foi aqui que depois eles se restabeleceram, que aqui é o centro da cidade, né? Foi para cá que eles migraram depois de fundar a igreja nessa comunidade do Rio Novo, que fica 9 quilômetros daqui, eu acho, né? No interior aqui. 10 quilômetros daqui. Então, hoje, nós estamos aqui graças aos letos que vieram e fundaram essa igreja, né? Essa comunidade cristã. Se a gente for olhar, tem vários legados, além da evangelização, lógico, a própria cultura, que eles procuraram compartilhar a cultura, como é que funciona na Letônia. Então, isso é importante. Tem muitas coisas. Certo. Hoje, o que a gente deve resgatar dessa cultura deles, ou manter viva essa cultura deles aqui, e o que a gente deve descartar? Se é que há alguma coisa que a gente deva descartar, né? Eu creio que descartar eu não teria algo para dizer, porque conforme nós vamos conhecendo, nós vamos mudando automaticamente. Certo. O próprio apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu creio que tudo que eles fizeram, o principal legado que eles deixaram foi o evangelismo, e isso não pode se perder. Eu creio que nós precisamos resgatar isso, de compartilhar o evangelho com as pessoas, que hoje muita gente não se preocupa
nem conhecer, de certa forma, as Escrituras como deveria de conhecer. Certo. E esse é um resgate que precisa. Eu louvo a Deus por aquilo que está sendo feito aqui na Primeira Igreja Batista de Orleans, onde muitos estão fazendo teologia, para ter um conhecimento, para se aprofundar nas Escrituras, na palavra, para ter conhecimento, para poder compartilhar com outras pessoas. Então, eu acho que isso é um legado muito bom, é algo que precisa resgatar e ensinar na igreja também, para que os jovens que estão vindo aí também tenham esse espírito missionário. Okay? Legal, legal, bacana. Alfredo, obrigado por essa rápida conversa, que Deus abençoe você e você que nos assistiu aí também, obrigado pela audiência, pela sua participação, que Deus abençoe você aí. E